Jesus está neste lugar, Ele está aqui. E nós podemos sentir pela sua presença, pelo seu mover. Às vezes nós queremos que aconteça alguma coisa especial, né? Que a gente trema, que alguma coisa venha, uma voz, alguma coisa especial que você sinta no seu lugar. Mas nós temos que ter fé. A palavra de Deus diz que nós temos que liberar a nossa fé e crer que Ele está neste lugar. Eu ouvi essa semana uma palavra, eu achei muito interessante, que falava a respeito da semente. Todos nós conhecemos o que é uma semente, né? E essa semente pode ser feito um colar de sementes, você pode ter várias sementes na sua mão. E o que vai acontecer? Se essa semente está nas tuas mãos, ou se ela for um colar no seu pescoço, ela não vai frutificar. Você não vai saber nem que semente que é. Se você conhece bem, né, a semente da laranja, que a gente sempre chupa uma laranja, e você pega aquelas sementes. Eu tenho várias sementes de laranja na minha mão. Mas se ela for colocada na terra, essa semente pode germinar, pode crescer, virar uma árvore e dar frutos. Não é verdade? A semente está sendo lançada. A semente está sendo lançada. E os nossos corações é a terra. Se a semente ficar só aqui, ou entrar por um ouvido e sair pelo outro, não vai produzir nada. Mas se essa semente for colocada no solo do teu coração fértil, porque o teu coração é fértil, por isso que você está aqui, meu irmão, minha irmã querida. Sabe por quê? Porque você tem sede da vontade de Deus, porque você quer saber mais de Deus. E muitas vezes nós estamos passando dias difíceis, onde nós somos enganados, sabe, igual esses golpes do WhatsApp, onde as pessoas clonam você, e eles entram como se fosse você, e eles veem o que você escreve para a pessoa, e ele começa a conversar com aquela pessoa como se fosse você, e pede dinheiro para você, né? E você fala, nossa, muito meu amigo. E a minha irmã que está precisando de dinheiro, lógico que eu vou fazer esse depósito, eu não posso deixar essa pessoa sem esse dinheiro, porque ele te clona de uma tal forma, e ele te dá um golpe, como se fosse aquilo verdadeiro. E Satanás tem entrado e minado as nossas vidas, nos enganando, nos deixando muitas vezes paralisados. Mas sabe o que eu quero trazer para você hoje, o que nós estamos vivendo aqui na Ser Vivo, o ano da graça, o ano onde nós estamos aprendendo o que é essa graça, o que é esse dom imerecido de Deus. Nós temos a graça de Jesus Cristo sobre nós estamos vivendo esse tempo da graça, desde que Jesus ressuscitou, o Espírito Santo desceu, depois de 40 dias, sobre os seus discípulos, sobre todos aqueles que creram na palavra de Jesus. Eles estavam reunidos em oração, e no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado, e é cumprida a profecia de Joel 2:29, derramarei sobre toda a carne do meu Espírito, diz o Senhor. E eles ali tiveram uma evidência grandiosa do mover do Espírito Santo. Eles foram envolvidos em línguas, e eles falavam em várias línguas, e muitos povos estavam ali visitando Jerusalém naquela época, e eles ouviam o próprio Deus sendo glorificado pela sua própria língua natal. Olha que maravilha! A manifestação da glória de Deus foi tão grande naquele lugar, e o Espírito Santo encheu aquelas pessoas que estavam ansiosos por isso. Jesus tinha dito isso. Lá em João, capítulo 16, Jesus está tendo uma conversa com os seus discípulos. E Jesus diz assim para os seus discípulos, João 16, 6. Amém? Você pode acompanhar aqui no telão.
Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que palavra maravilhosa de Jesus aos seus discípulos. Mas que palavra triste para aqueles discípulos que estavam ali com ele. Você já imaginou, você está com a pessoa que você ama muito, seu pai, sua mãe, um amigo, um parente, e de repente ele fala que ele vai partir, que ele está sabendo daquilo que está acontecendo. Jesus estava ali com aqueles discípulos, e eles não estavam entendendo, mas ele fala, olha, mas se eu não for, eu não posso enviar o conselheiro, uma pessoa igual a mim. O Espírito Santo, ele ia fazer a mesma coisa que Jesus fazia. Mas o que Jesus fazia, eles já estavam acostumados. Você está com aquela pessoa que sabe conversar com você, que sabe andar com você, que sabe te aconselhar, que onde precisava multiplicar pães, ele multiplicava, onde precisava haver cura, ele curava os enfermos. Aquele Jesus tão amoroso, que falava, deixai as crianças virem a mim, porque delas é o reino dos céus. Aquele Jesus que andava com seus discípulos, dia e noite, que dormia na polpa do barco, porque ele também se cansava. Mas eles acordaram, Jesus, nós vamos morrer. E Jesus se levanta daquele barco, e ele diz para a tempestade, sossega. E naquela mesma hora a tempestade cessa. Aleluias! Eu não queria trocar uma pessoa assim por outra, de jeito nenhum, e não sei quem será a outra pessoa. Mas Jesus está dizendo, ela vai ser igual a mim. É o conselheiro, é o ajudador. No outro versículo, de João 16:13, aí no mesmo capítulo, ele diz assim, não falará desse... aqui eu pulei uma linha. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Aqui ele já dá um nome. Jesus diz assim, vai vir o conselheiro igual a mim, mas ele é o Espírito da verdade. E ele não falará de si mesmo. Não, esse Espírito vai ser como eu. Ele falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Esse Espírito vai ser uma continuidade minha. Discípulos amados, esse Espírito vai continuar aquilo que eu comecei. E ainda mais, ele vai anunciar tudo o que há de vir. O Espírito Santo que traz a revelação. O Espírito Santo que derrama os dons sobre a sua igreja, sobre aqueles que o temem, sobre aqueles que o servem, sobre aqueles que o desejam. E Jesus conversando com os seus discípulos dessa maneira, mas os seus discípulos se entristeceram muito. E Jesus diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, quero falar uma coisa para vocês. Imagina aquela mulher que está prestes a dar à luz, já na hora do parto, ela sofre tantas dores, não é verdade? É tão difícil aquele momento. Mas depois que o bebê nasce, a alegria é completa, e ela esquece tudo aquilo que passou. Oh, glória, as mães podem dar glória a Deus? Não é verdade? Depois que você pega o seu bebê no colo, que alegria! Você nem lembra mais das dores, do sofrimento dos 9 meses que passaram. Jesus disse, vai ser da mesma forma. A alegria que vocês terão, depois de tudo isso se passar. O que ele estava querendo dizer? Depois da minha morte, depois da minha ressurreição, depois do Espírito Santo descer, a alegria de vocês será completa. Aleluias! Mas você pode me falar, pastora, mas eu não estou feliz não. Sabe, teve momentos na minha vida, eu mesmo pensando, quantas coisas eu vivi, mesmo sendo criada na igreja. Teve momentos que eu falava, meu Deus, mas
eu ainda continuo tendo pensamentos maus. Eu não quero pecar, mas eu acabo pecando, porque a carne chama mais. E um dia eu ouvi uma pregação, e o pastor lia Gálatas 5,16, e fala, olha, a inclinação da carne, ela leva para a morte, mas a inclinação do Espírito, ela leva à vida eterna. Ah, mas como que eu posso viver nessa inclinação espiritual? Como que eu posso ser santo? Isso é só para as pessoas que são dedicadas ao ministério, né? Só aqueles que estão ali, ajoelhados o dia inteiro orando. Aí você ouve aqueles pastores, eles oravam 4 horas de manhã, né? Não tem muitas coisas assim. Aí eu passava e via meu pai ajoelhado, orando, das 8 a meio-dia. Você fala, nunca vou chegar nisso, né? Aí, em vez de te animar, te desanima. Meu Deus, das 8 ao meio-dia eu já fiz um monte de coisa, né? Eu não tenho tempo de orar, nem consigo orar. O que eu vou ficar orando? Senhor, ajuda André, ajuda Olívia, ajuda o Renan, ajuda... vou demorar 1 hora, já orei para todo mundo. E eu pensava assim, igreja, e talvez você pense, mas eu vou ficar orando, imagina, né? Esse negócio é só para esses evangelistas famosos mesmo, que lotam os estádios. Como que eu vou ser santo? Um dia eu estava lendo 1 Pedro, porque eu sempre gostei muito de ler a palavra. E o apóstolo Pedro está falando assim, olha, sede santos, porque eu sou santo. Ele faz uma menção ao Velho Testamento. Ser santo. Difícil, hein? Quem que se acha santo aqui? Para começar, ninguém consegue se achar santo. Já seria uma coisa meio ridícula, né? Eu vou achar santo. Mas eu não posso ser santo. Um dia o pastor, na escola bíblica, falou assim, Regina, você é santa? Eu falei, não, pastor, não sou não, vou falar a verdade. Estou sendo sincera, né? Não vou mentir. Imagina, não sou santa. Ele falou, não, você é santa sim. Eu falei, nossa, pela palavra de Deus. Eu falei, sim, pela palavra. Por quê? Porque Jesus é santo. Quando eu recebo Jesus, eu recebo a santidade. Mas eu tenho que andar em santidade. Nós somos santos, porque nós somos justificados pela graça, por esse dom do Senhor. Nós somos salvos, nós somos santos, porque nós somos justificados pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Deus pede mais de nós. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Como que eu posso ser santo? Como que eu posso ter a santificação na minha vida? Como que a santificação pode ser um resultado positivo na minha vida espiritual? Igreja, porque se nós não conseguirmos domar a nossa carne, nós não chegamos em lugar nenhum. Nós vamos ser eternos insatisfeitos, porque a insatisfação faz parte da nossa carne. Então, tudo que você almejar, você pode até alcançar, mas você vai querer mais, você vai querer dar outro passo. Nada vai te alegrar. Você fica pensando assim, eu estou vivendo a minha vida, não vejo a hora de casar. Sair da casa do meu pai e da minha mãe, ter a minha casa, ter a minha independência. Aí você casa. Chega na sua casa, você fala, esse marido está errado. Deus escolheu o marido errado, porque não está dando nada certo dentro dessa casa. Não é o marido não. É a falta de um filho. Vamos para o filho. Aí às vezes a mulher não pode ter filho, mas não pode ter filho, aí fica, né? Tentando, e vai para o médico, e vai para não sei aonde, faz fertilização, para ter o filho. Aí o filho vem. Mais problema, gente. Filho chorando de noite, quem vai dar mamar? Quem vai lá no quarto? Quem vai fazer? Aí você vê se o casamento valeu a pena, se você ama ou você não ama, marido e mulher. É o teste, não é verdade, irmãos? Aí o dinheiro que você vai gastar, tudo. A insatisfação é sempre. Agora eu preciso de uma casa, porque eu tenho uma família. Agora eu preciso de um carro maior, porque já tenho um filho, tem que pôr cadeirinha. E você vai sempre querendo mais. Mas a palavra nos ensina, o que Jesus diz aqui, é que ele, quando ele estava com os discípulos, é o versículo que a Cíntia leu aqui, ele toma conta de nós, como ele toma conta dos pássaros, como ele toma conta dos lírios do campo. Mas ele quer mais para nós. Ele
nos ama de uma maneira tão grande, igreja, que Ele deixou do seu Espírito sobre nós. Ele derramou do seu Espírito, Ele enviou o seu Espírito. E esse Espírito conselheiro, esse Espírito ajudador, está aqui. Para quê? Para nos guiar, para nos dirigir em toda a verdade. Mas que verdade? A verdade daquilo que mostra o meu coração. Eu tenho que enxergar o meu coração. Não adianta eu ser batizado no Espírito, falar em línguas e viver uma vida indecente com Deus. Uma vida profana, uma vida longe daquilo que é a vontade de Deus. Oh, Jesus, sabe, as nossas vidas nas mãos do Senhor é outra vida. E a igreja tem que acordar para isso. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis, igreja. Nós precisamos de Deus nas nossas vidas de uma maneira urgente. Urgente, eu preciso do Espírito Santo agindo em mim. E o Espírito Santo não pode ser acomodado a você. Eu tenho o Espírito e não fazer nada e não sair deste lugar. Eu quero mostrar para vocês em 1 Coríntios, capítulo 6, o que o apóstolo Paulo diz aqui à igreja, o ensinamento que ele traz à igreja, o ensinamento que nós temos que ter no nosso coração. 1 Coríntios 6, 19. Eu faço essa pergunta para nós hoje. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Você sabia disso? Que você é o santuário, o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos santuário, esse corpo aqui é um templo. Então eu arrumo esse corpo, coloco uma roupa bonita que caia bem em mim, porque o Espírito Santo habita em mim. Sabe por que ele habita em mim? Porque Deus me deu essa oportunidade. Deus me deu esse privilégio, através de Jesus Cristo, que morreu na cruz, que ressuscitou, e eu creio nisso, e eu recebo no meu coração essa palavra, que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Jesus Cristo é o meu Salvador, e eu creio. E como que eu creio? O que é crer? É simplesmente falar, eu creio, é viver. Eu recebo Jesus como meu Senhor, eis-me aqui. Como você pode tratar uma pessoa, você ser a funcionária, ele é o teu patrão. Você recebe as ordens e você como funcionário cumpre. A palavra de Deus diz que tudo o que você fizer, sejam por palavras, sejam por ações, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Tudo o que fizermos, por quê? Porque Jesus é o meu Senhor, porque Jesus é o meu Salvador, porque Jesus é o meu Salvador, porque um dia Ele me livrou dos laços, das armadilhas de Satanás, porque um dia Ele me tirou do pecado, o pecado me levaria à morte, à destruição, ao inferno. Queridos, nós temos que ter a consciência do inferno, a nossa vida aqui é passageira, e a eternidade é eterna, tanto o inferno como os céus é para toda a vida. Se eu não receber essa palavra, que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Jesus Cristo é o meu Salvador, a minha condenação é certa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Deus já fez a parte dele, a nossa parte temos que fazer nós, igreja. Como igreja de Cristo, nós temos que nos atentar a essas coisas. Pergunto para você, lá no teu emprego, lá na tua família, qual a diferença sua, que é o santuário do Espírito Santo,
do seu familiar que não é o santuário do Espírito Santo. Que você até julgue, né? Você diga assim, esse daí é um ímpio. Eu acho feia essa palavra, né? Bem forte. Ele é um ímpio. O que a palavra de Deus ensina sobre o ímpio? O ímpio é aquele que não tem Jesus, que não tem salvação. Qual a diferença? Tem alguma diferença? Você é diferente, você é até perseguido na tua casa, por servir a Deus. Eles nem sabem por quê, mas eles te odeiam, sabia? Eles querem você longe de lá, vai estragar a festa deles. Chegou o crente lá, o crente verdadeiro estraga a festa de qualquer ímpio. Por quê? Porque Deus é honrado onde ele estiver. Qual a diferença do marido? Qual a diferença da mulher? Que é templo do Espírito Santo, glória! Sabe, nós temos que voltar a isso, aos princípios de cristãos. O marido, que é templo do Espírito Santo, ele vai chegar, mulher, que comida aí, hein? Feijão, arroz mais duro, meu Deus do céu, trouxe uma carne gostosa, essa carne ficou horrível, porque você não sabe cozinhar? Minha mãe cozinhava bem, E aí a mãe acaba com o casamento, né? Porque a mãe era a melhor de todas. Mas a mãe já tem aí pelo menos 20 anos de experiência à frente, né? Da mulher que está casando agora, a gente tem que relevar. Mas isso não acontece. Por quê? Porque não existe o princípio de Deus, de santuário do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, como diz a palavra, foi derramado, eu recebi, mas ele está dentro da sua vida, apagado, ou até já saiu da sua vida. Porque a palavra de Deus diz que aquele que recebe o Espírito Santo, ele tem uma nova vida, ele é uma nova criatura, ele tem novos horizontes, uma nova visão, e ele não pode voltar atrás, como o filho pródigo, que está dentro da casa do pai, mas resolve pegar a sua herança e fazer o que ele quiser da vida. Muitos cristãos fazem assim, pega a sua herança, pega tudo que recebeu. O que ele recebeu? Ele aprendeu a ter uma vida melhor, ele saiu das drogas, ele saiu da bebida, ele era uma pessoa imoral e hoje ele não é mais. Então ele sai da casa do pai e ele começa a viver essa vida, mas de repente a influência do mundo é muito maior, porque o Espírito, Deus, não sobrevive sobre aquela influência de demônios, aquela ação maligna, aquela ação de feitiçaria, aquela ação onde o demônio domina. E sabe o que acontece? De repente ele está comendo comida com os porcos, mas lá naquele lugar ele lembra de quem é o seu pai, e de quantas pessoas trabalham para o seu pai como simples trabalhadores, e comem, bebem, vivem bem, e ele sendo filho. Sabe, nós como filhos de Deus, nunca podemos voltar atrás. Eu lembro que eu pensava assim, Senhor, como que eu posso orar e o Senhor me responder? Como que eu posso ter... Você não fica imaginando que privilégio maravilhoso, gente? Você parou para pensar nisso? Por que Deus fez isso comigo? Eu só tenho uma resposta, porque Ele me ama. Por que Deus responde às minhas orações? Por que Ele anda comigo dessa maneira? Por que Ele fala comigo através da sua palavra? Olha o que diz Hebreus, capítulo 10, eu nem marquei esse versículo, essa passagem aqui, mas eu li na minha casa hoje. Hebreus 10, 16, e de repente eu estava orando lá com a Sara dormindo comigo, e eu pensei assim, Deus, como o Senhor é maravilhoso, né? Como o Senhor responde às nossas orações, e por que você faz isso? E eu senti o Espírito Santo responder para mim. Olha lá em Hebreus, capítulo 10. Eu peguei o celular e fui abrindo. Olha só no versículo, Hebreus 10. Vamos esperar eles colocarem esse daqui, porque é muito importante essa passagem aqui. 10, 19. E o Espírito Santo foi falando comigo, sabe? Eu quero mostrar para vocês como é importante nós sermos batizados no Espírito Santo, como diz a palavra de Deus, que Ele derramou do seu Espírito sobre todos nós, e esse Espírito fazer parte da nossa vida verdadeiramente, Ele nos guiar,
Ele nos orientar nas menores decisões, até na roupa que a gente vai vestir, Ele pode dizer: olha, esse sapato não ficou bem com essa calça. E sabe o que vai acontecer? Você vai chegar num lugar, você pôs um sapatinho baixo, e o elevador quebrou, e você vai ter que subir 4 andares. Se você tivesse de salto, você ia ter que tirar o salto para subir a pé. O Espírito Santo te guia nas mínimas coisas. Numa compra, na compra de um carro, tudo Ele vai te dirigir. Olha só o que diz essa passagem, Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aleluia! Sabe o que está dizendo essa palavra, igreja? A palavra de Deus. Não é homem para mentir o nosso Deus, nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele nos prometeu. Ele diz aqui que nós temos acesso ao lugar santíssimo. No Velho Testamento, quem entrava nesse lugar era só o sumo sacerdote uma vez por ano, para fazer expiação pelos pecados do povo. Mas hoje eu e você podemos entrar nesse lugar. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo, porque Ele abriu um novo e vivo caminho, através do corpo de Jesus, que é o véu. Esse véu foi rasgado, e nós temos acesso a esse lugar diante de Deus, e nós podemos ter mais, nós vamos nos aproximar. Como que nós nos aproximamos? Por que Deus ouve as nossas orações? Porque nós temos um coração sincero. Se nós formos hipócritas, se as obras da carne estiverem operando nos nossos corações, olha aqui, eu escrevi aqui o que seriam as obras da carne. As obras da carne seriam imoralidade sexual, idolatria, sabe, a pessoa não tem, às vezes, algo dentro da sua casa como uma idolatria, você não é adepto de nenhum santo, mas você é idólatra por você mesmo, ou pelo marido, ou pela esposa, ou por filhos. Isso é idolatria, quando Deus não está em primeiro lugar na tua vida. Feitiçaria, tudo aquilo que diz respeito à ação do diabo na sua vida, demônios, as superstições, coisas que você lê à mão, que você acredita ainda, sabe, que levam a tua vida, horóscopo, vou ver se o meu dia vai ser bom, se vai ser mal, tudo ligado à obra da carne. Você quer ser dirigido não pelo Espírito Santo, mas pelas coisas do diabo. As obras da carne ligado ao nosso dia a dia, ódio. A pessoa faz alguma coisa, você odeia. Pode ser o teu marido, né? Pessoa bem perto, tua esposa, ai, que ódio, vontade de matar, né? A nossa primeira reação, discórdia. Não, você falou isso, estou falando aquilo, Discordar hoje em dia é algo muito comum, né? Um quer Bolsonaro, outro quer Lula, outro quer não sei quem, e discorda mesmo. Minha família até briga, ninguém nem come junto por causa disso. Futebol, vamos discordar. Gente, isso é obra da carne. Você tem que prevalecer. Ciúmes das pessoas, ciúmes do que as pessoas têm. A ira, você ser uma pessoa irada, não ter controle, isso é uma obra, porque você quer ser o quê? Você é um egoísta. Você tem dissensões, tem facções, você tem grupos disso, grupos daquilo. Inveja é outra coisa pior ainda, porque você não quer conquistar. O Almir tem um carro legal, eu vou trabalhar para ter um carro igual ao dele. Não, eu quero o carro do Almir. Eu quero que ele perca aquele carro para aquele carro ser meu. E coisas desse tipo, né? Eu quero a mulher do Almir, eu quero viver a vida do outro.
embriaguez, tudo ligado a orgias e embriaguez, coisas da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Igreja, como nós entramos diante do Senhor? Através do nosso coração sincero, uma plena convicção de fé. Eu tenho fé que Jesus Cristo é o meu Senhor, nada tira esse mover da minha vida. Eu não estou na igreja fazendo uma campanha, se Deus me der aquilo que eu estou pedindo, eu vou ser candidato ao batismo. Não, você não está fazendo uma troca com o Senhor, você crê no Senhor Deus de todo o teu coração, você ama esse Deus, e aconteça o que acontecer, se você tiver aquilo que você pediu ou não, você sabe que essa é a vontade de Deus para a tua vida, porque a vontade de Deus é a melhor, é a boa, é a perfeita, é a agradável vontade dEle, e é essa vontade que eu quero. Aleluia, Jesus. E mais, tendo os nossos corações aspergido. O que é aspersão? É como se ele fosse lavado, dado um banho no nosso coração. Mas não é esse coração de carne aqui, é no nosso coração espiritual. O nosso coração lavado com água pura. A palavra de Deus, ela significa água, ela nos purifica. Quando você lê a palavra, você entende a palavra, e você recebe aquilo na sua mente, como se você fosse lavado pela palavra de Deus. E olha, eu quero ler esses outros versículos, mas eu não vou comentar, mas é muito interessante o que ele está trazendo aqui de orientação para nós. E consideremos uns aos outros, versículo 24. Consideremos uns aos outros. Hoje nós estamos vivendo um mundo muito egoísta, né? Poucas pessoas que se importam com os outros. E ele diz que nós devemos considerar uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós tivemos a época onde nós somos proibidos de estar na igreja, a época da Covid forte, onde a gente era proibido de se juntar, de ter aglomeração, né? Então nós trouxemos online, nós fizemos ceia online. Hoje nós estamos vivendo outro tempo, mas esse tempo é muito melhor, de estarmos juntos, de nos reunir como igreja. Ele fala que nós não podemos deixar de nos reunir como igreja, porque nós temos que nos animar, o dia está se aproximando. Que dia que é esse? É o dia da volta de Cristo. E como igreja nós temos que estar preparados. O que é ter o Espírito dentro de nós? Você consegue entender quando você está orando no Espírito? Lá em Romanos 8, 26 e 27 diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso significa, igreja? Quando você não sabe o que orar, o Espírito Santo vai orar por você. Olha só, Deus nos dá todas as ferramentas. O Espírito Santo está dentro de nós, o Espírito Santo pode orar por nós. Sabe aquele dia que você está achando que o mundo caiu só na sua cabeça? Aí você começa a orar. Ore balabaxuia canta lamaias. Ore balabaxeia lamaias. E você começa a receber uma alegria que não é sua. Você começa a receber uma paz que não é sua. Ela vai além, ela excede o nosso entendimento, nós não podemos entender, porque é o Espírito Santo que está intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele está levando ao Pai, e Ele está orando aquilo que nós precisamos. É o que a palavra de Deus nos ensina, e esse Espírito Santo é o que nos guia à verdade. Quantas vezes nós somos enganados, mas Ele nos guia à verdade. Aleluias. E para terminar, o Espírito Santo foi derramado. E olha só, lá em 1 Coríntios 12, 47, às vezes nós ficamos assim, eu queria ser usado, eu queria ter dons do Espírito. Mas olha que interessante, o que a palavra de Deus nos ensina. O apóstolo Paulo nos ensina a buscarmos, sim, os melhores dons. E ele diz, olha, e eu digo mais,
eu vou mostrar um caminho mais excelente, um dom que está sobre todas as coisas. E ele descreve em 1 Coríntios 13 o amor, o dom do amor. Interessante que 1 Coríntios 12 fala dos dons, e depois 1 Coríntios 14. Nós pulamos sempre o 1 Coríntios 13, porque o 1 Coríntios 13 fala de amor, a gente fala isso só nos casamentos. Mas o 1 Coríntios 13, ele dá todo o sinônimo, toda a verdade sobre o que é o amor de Deus. Deus é amor. Deus não é uma parte do amor. Ele é amor. Se eu tenho Deus, eu tenho amor. Se eu recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho amor. Se esse amor não está sendo demonstrado, ele está apagado dentro de nós. Mas ele é um dom que Deus já derramou nos nossos corações. Sabe, o dom do amor é a mesma coisa do dom do perdão. Assim como eu tenho que perdoar. A Mel chegou para mim e falou: ai, pastora, perdoa, eu pisei no teu pé mesmo, e eu fiz por querer. Eu falei: ai, tá bom, Mel, eu te perdoo. Eu tenho que perdoar, ela está pedindo perdão, eu tenho que perdoar. É um mandamento. Assim é o amor. O amor, ele tem que ser como o perdão, ele tem que ser dado. Porque nós somos cristãos, porque nós viemos de Deus, amém? Porque nós recebemos Jesus Cristo no nosso coração. E 1 Coríntios 12, 47. Não, 47. Eu pulei aqui. Não, é 12, 7. 1 Coríntios 12, 7. Vamos ler do 4 ao 7. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Amém? Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Ora, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. O que isso significa? A cada um de nós, igreja, que formamos o corpo de Cristo, é dada a manifestação do Espírito. Você tem a manifestação do Espírito, ela pode estar apagada dentro de você. O Espírito Santo pode estar entristecido dentro de você, como diz Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, porque a manifestação do Espírito Santo na igreja não é só através do pastor, do louvor. O louvor não foi bem, o pastor não foi bem, então eu saio daqui vazio. Não, nós somos um corpo, todos nós unidos, visando o quê? O bem comum de todos. Todos nós seremos abençoados. Não é para um só receber bênção, não. Todos nós recebemos a bênção, porque você recebe a manifestação do Espírito. Que Espírito? O Espírito de Deus. Aleluias, glória a Deus. Amém, Jesus. Oh, glória. E mais, esse Espírito Santo que nos capacita. Olha Efésios 3:20 o que diz, e vou terminar aqui. Efésios 3:20. Aquele que é capaz, aquele que é poderoso de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém. Sabe o poder que opera em você? O poder que opera em você, sabe esse poder, a força que opera em você? Nós temos forças diferentes. Vem aqui, Mel, um pouquinho. Faça de conta, né? Que a Mel é bem menor que eu, né? Então eu tenho uma força maior sobre ela. Vem aqui, Andréia. Da Andréia, eu não saio do lugar.
A minha força, Camel, foi muito maior, porque o poder que opera em mim, não pode com essa, mas pode com aquele. Agora depende do poder que opera em você, para você alcançar aquilo que você tem buscado do Espírito Santo na tua vida. E nós todos temos essa manifestação do Espírito nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos buscar esse Espírito. Em nome de Jesus, essa unção que está neste lugar, essa unção que nos liberta, essa unção que nos cura, essa unção que transforma as nossas vidas, que muda os nossos pensamentos. Ore balabacheia lamaia. Deus conhece o teu coração. Deus conhece a necessidade da tua casa, na tua vida, na tua família. Só Deus sabe o que você passa. Só Deus sabe das suas orações. O Espírito Santo está em você. Você recebeu dessa palavra confirmando que o Espírito Santo já foi enviado, e você já o recebeu sobre a tua vida. É o selo da tua salvação, é o selo que Deus te deu para a volta de Jesus Cristo. Você é selado, você tem uma marca, a marca do Espírito Santo. Ore balabacheia canta lamaias. E você pode agora orar, deixar que esse Espírito Santo ore, que interceda por você, segundo esse poder, segundo essa fé que está no teu coração agora, que o Espírito